Fala meu patrão, como é que tu tá, irmão? Múltiplas seguras que pagam e pagam todos os dias. Eu vou te explicar por que minhas múltiplas seguras pagam todos os dias, ok? É só você me acompanhar aqui. Então vamos lá, eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas lá no Instagram, vou responder aqui nesse vídeo. E aí, conforme eu for respondendo essas perguntas, eu vou explicando a você que está acompanhando esse vídeo, como é que funcionam as múltiplas seguras, patrão. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva nesse canal, deixa seu like aí, teria mais de 500 mil inscritos no YouTube se o YouTube não tivesse inscrito no meu canal no ano de 2020, tá? Eu tinha muitos inscritos naquela época, eu teria mais ou menos hoje mais de 500 mil inscritos. Vamos lá. Bem, meu patrão, seguinte, esse bilhete aqui é o bilhete que eu compartilhei lá no grupo de alavancagem VIP, aonde a gente alcançou mais de 15 mil reais a juros compostos, tá? Começando com 50 reais alguns, aí alcançou mais de 1.300 reais no primeiro ciclo, porque lá eu trabalho com 15 bilhetes, a odd de 1.20, 22 a média, e começando com 50 reais, em 15 bilhetes a gente alcança aí os 1.300 e poucos reais, a gente finalizou o primeiro ciclo, e quem começou com 500 reais, fechou com mais de 13 mil reais. Continuamos nesse projeto, eu sempre aconselho iniciar com 500 reais ou com 50 reais, mesmo fechando o ciclo, e o lucro você guarda, tá? E desse lucro você tira uma parte para você e a outra parte guarda pra gente sempre fazer um ciclo, ok? Então, o primeiro bilhete já bateu do novo ciclo e esse daqui é o segundo bilhete e tá batendo. Esse daqui eu não compartilhei, eu compartilhei com alguém esse bilhete? Acho que sim, cara, foi lá no grupo... Se eu não me engano foi no grupo Elite Black que eu compartilhei esse bilhete aqui. Aqui eu investi 5% da minha banca, tá? E na maioria das vezes eu invisto apenas menos de 1%, como é o caso aqui, ok? Então, quando você chegar a um outro patamar, é interessante que você invista menos de 1% ou 1%, você abaixa a porcentagem que você vai investir, e aí se por acaso você tiver uma sequência de perdas controladas, perdas que você sabe que pode perder ali, por exemplo, esse bilhete aqui, ó, resta apenas um jogo, Vasco, handicap mais 3. Aí o Fluminense fez um gol logo aos 10 minutos de jogo. Então eu posso decidir fechar com um lucro menor ou arriscar mais. Mas aí o Fluminense fez o segundo gol aos 40 minutos do primeiro tempo. Então eu vou praticamente perder todo o lucro. Você tá entendendo? Então eu posso encerrar sem perdas, tá? Esse é o gerenciamento que eu faço. Mas aí eu quero arriscar mais, porque o Vasco tá melhor na partida, embora tenha sofrido 2 gols. Eu vou arriscar mais. E aí o Fluminense faz o terceiro gol e aí eu sofro head, perco tudo. Mas por que eu arrisquei mais? Porque eu sei que eu posso arriscar. Porque eu tô investindo muito baixo. E aí se eu tiver uma sequência dessa de perdas, pode ser essas perdas de 100%, uma perda de 30%, ou de 20%, ou de 50%, enfim. E aí simplesmente eu invisto num bilhete que eu considere bem seguro, eu invisto um valor maior de 5%, que é o padrão, que eu recomendo para todos, ok? Esse é o macetinho que eu uso. Esse bilhete, se não me engano, eu compartilhei no grupo... Ih, rapaz! Que isso? Cala a boca! Cala a boca! Eu falei contigo. Ah, rapaz, essa Siri é demais. Vamos lá, gente. Então, ó, já tá pagando bem, tá? Esse daqui já tá pagando bem também. Esse daqui tá pagando pouco ainda, porque faltam muitos jogos. E esse aqui, faltam 2 jogos, ok? Bem, vamos lá. Vamos à primeira pergunta. Eu vou colocar aqui na tela. Primeira pergunta, lá do Instagram. Como funciona? Olha só, o camarada me compartilhou aqui. Como funcionam essas múltiplas seguras, queridão? Qual a diferença para outras apostas? A diferença é o seguinte, a gente trabalha com método, estratégia totalmente validado. Eu estou nesse mercado desde 2015 e eu sempre utilizo de uma estratégia para poder criar essas múltiplas, utilizando mercados seguros. Daí quais são esses mercados mais seguros? Nesse caso desse bilhete aqui, eu utilizei um mercado um pouco mais arriscado porque foi uma múltipla agressiva. Eu chamo de múltipla agressiva quando eu coloco um mercado mais arriscado. O primeiro jogo foi um mercado bem seguro, um menos 4,5 gols, mas aí logo em seguida eu coloquei aqui, ó, um mais 0,5 gols para sair um golzinho. Então se tornou uma múltipla mais agressiva, não uma múltipla segura. Mas como você perguntou como é que funciona a múltipla segura, deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Não, esse daqui não, que tá pagando pouco ainda. Esse exemplo aqui, olha só, vamos lá. Aqui todos os mercados são bem seguros porque eu trabalho a favor do tempo. Quando você trabalha a favor do tempo, é muito melhor porque você consegue fazer o gerenciamento de forma mais tranquila, tá? Então, eu utilizei aqui um handicap europeu mais 3, isto é, a equipe não pode perder por 3 gols de diferença. Aqui o Porto Vale handicap mais 3, o Lion handicap mais 3, menos 2,5 gols para o Avre. Ok? Aqui eu tive que acompanhar, estava acompanhando a partida e a gente passou aqui um apuros, o Avre chegou a fazer 2 gols. Menos 3,5 gols no primeiro tempo, Cruzeiro Fortaleza, menos 2,5 gols para o Fortaleza, menos 3,5 gols para o Aston Villa, se não me engano o jogo foi 1 a 1 ou 2 a 2, não lembro, ou 2 a 1 para o Aston Villa, acho que foi 2 a 1 para o Aston Villa. Menos 3,5 gols para o Flamengo, aí aqui a gente já estava ligado que isso pudesse acontecer. Quando o Flamengo fez o segundo gol, poderia fazer o gerenciamento, mas aquilo que eu falei, eu preferi arriscar, porque eu podia arriscar porque eu fiz um investimento menor aqui, tá ok? E aí, mas deu certo.
E eu coloquei um handicap mais 3 para o Criciúma. Então vamos lá, eu poderia ter feito o gerenciamento? Poderia, porque as múltiplas seguras proporcionam isso, lucros iniciais. Então eu sempre coloco os jogos mais fáceis, os mercados mais fáceis para bater primeiro no bilhete. Por quê? Porque à medida que esses primeiros jogos aqui vão sendo finalizados, vai gerando lucros para mim, mesmo que seja lucro pequeno. E aí eu utilizo esse lucro como margem de segurança para poder gerenciar qualquer risco que os próximos jogos venham a trazer, ok? Então, ó, bateu. Aqui eu tava acompanhando o jogo, por mais que o Avre tenha feito 2 gols, foi tranquilo o jogo. Depois o Cruzeiro foi mais tranquilo ainda, e o Flamengo a gente acompanhou para poder fazer. O Aston Villa foi mais tranquilo, e o Flamengo nós já acompanhamos para poder fazer o gerenciamento, tá? Mas eu não quis fazer o gerenciamento, eu preferi arriscar. Então o que acontece? Quando você coloca os jogos de forma estratégica dentro do bilhete, os mais fáceis primeiro e os mais arriscados por último, você consegue fazer o gerenciamento com lucros. Esse é um grande macete. E se você quiser viver desse mercado, é muito importante que você não simplesmente faça o bilhete de qualquer jeito com a análise que você achar que é legal. Não, cara. Você precisa ter boas ferramentas, tem que ter experiência no mercado. Se você não tiver experiência no mercado, você não vai pensar como eu penso e tem que gastar tempo nisso. Eu gasto horas e horas e horas analisando quais são os melhores jogos, quais são os melhores mercados. É importante que você não repita os jogos que você coloca nesse bilhete não repita em outros jogos para você que está começando. Para mim que já estou muito tempo nesse mercado, eu repito os jogos, coloco o mesmo jogo que coloco no bilhete, coloco no outro, porque eu consigo fazer o gerenciamento de forma muito dinâmica, até mesmo porque eu invisto menos de 1% da banca. Agora, para você que está iniciando, é interessante que você não repita os jogos em outros bilhetes, porque se você repete o jogo, por exemplo, do Flamengo, menos 3,5 gols, nesse bilhete e repita em outros bilhetes, todos os bilhetes o cash ia lá para baixo, tá? Então você ia ficar em maus lençóis, meu patrão. Então fique atento em relação a isso. Não adianta, cara, para você ser lucrativo nesse mercado, dá trabalho. Não adianta você tentar fazer de qualquer jeito, que você só vai perder tempo e dinheiro. É melhor você trabalhar com outra coisa. Isso daqui é para quem é inteligente. Para quem é burro, infelizmente, tem muita gente burra, infelizmente não consegue ter êxito nesse mercado, tá? Tem que pensar, tem que analisar, tem que ter paciência, tem que saber o momento de entrar, o momento certo de sair. Momento certo de entrar, que eu me refiro quando tu faz um bilhete ao vivo. Tem que saber o momento certo de sair do mercado, tá? Você tem que fazer um bom gerenciamento. O gerenciamento começa antes de você fazer o bilhete. Por exemplo, eu já sei quanto que eu posso perder em cada bilhete, se eu quiser arriscar mais. No máximo 35% do meu investimento. Mas como eu invisto menos de 1%, eu sei que eu posso arriscar mais. Você tá entendendo? Então, só que você chegar a esse patamar, porque eu sempre sugiro você investir no máximo 5% da sua banca, você precisa ralar um pouco. E aí você vai criar... Rapaz, cala tua boca. E aí você vai criar... O que vai acontecer? Deixa eu já sei o que eu vou fazer. É só colocar aqui em silencioso. Então, para você ser lucrativo nesse mercado, você vai ter que pagar o preço, meu patrão. E se você quiser trabalhar de forma realmente a ter bons resultados, você vai ter que seguir esse método. E aí você vai fazer bilhetes no longo prazo. Olha só, vamos lá. Esse jogo aqui, ó, aconteceu dia 18, próximo jogo dia 19. E olha só, o outro jogo, hoje, dia 20. Então foi um bilhete no longo prazo, porque eu peguei os melhores jogos dentro da minha análise para colocar no bilhete. Pode ver que tá dando certo, o bilhete já tá pagando bem. Você tá entendendo? Então se você faz um bilhete para ter resultados no mesmo dia, tu aumenta muito o risco da sua aposta. Mas a maioria não pensa nisso, a maioria das pessoas são apostadores comuns, não tem familiaridade com dinheiro, com investimentos, infelizmente. E aí o camarada só toma na cabeça e não consegue ter sucesso, depois fala que o mercado é ruim, o mercado não presta, não dá pra ganhar dinheiro, porque você não sabe. Não é que não dê pra ganhar dinheiro, é que você não sabe como ganhar. Você não sabe, você trabalha totalmente errada, de forma totalmente errada. Sim, só isso, é só isso, você só trabalha de forma errada, porque as pessoas te ensinaram errado, de forma errada. Esses grupinhos no qual você faz parte, te ensinou de forma errada, ou só passa bilhete pra você e não te ensina porcaria nenhuma, entendeu? Por isso que você nunca sai do lugar. Ganha, perde, nunca sai do lugar. Não consegue juntar uma grana, igual eu vou mostrar aqui pra você. Aqui, ó. Esse camarada aqui, o Neves, olha que ele botou aqui, ó. Hoje saquei dinheiro, mas passando pra você ver como estou lucrativo. Deixa eu ver se dá pra ouvir o áudio dele. Vamos lá. Sim, cara, pra te agradecer pelos ensinamentos, pelos bilhetes, cara. Eu montei hoje, só pra você ter uma noção, foi 8 bilhetes seguros. Os 8 bateram. Tá vendo aí? 8 bilhetes que ele fez, os 8 bateram, ok? Bilhete no longo prazo, meu patrão. Agora, eu crio bilhetes um pouco mais agressivo? Crio. Só que, cara, eu sou um camarada experiente. E você vai chegar lá. Mas não adianta você colocar a carroça na frente dos bois, que não vai rolar. Tá entendendo? Então vamos lá, vamos a outra pergunta, senão a gente vai fazer um vídeo aqui muito longo. E eu não costumo fazer vídeos longos não, tá? Vamos lá. Bilhete número 8 do Projeto Milhão. Foi arriscado, não? Ele trouxe risco pro investimento. Mas, cara, ele tá falando esse projeto aqui, gente, ó. Esse projeto aqui do milhão, tá? Aonde eu coloquei um handicap mais 3 para o Palmeiras. O jogo terminou 3-2. Aí, então, ele lançou essa pergunta. Mas
isso daqui, futebol é imprevisível. Risco a gente sempre vai correr. O lance é você souber fazer o gerenciamento no momento certo. Agora, no grupo de alavancagem, a gente pode fazer o gerenciamento. E quando é para fazer o gerenciamento, eu vou avisar, como eu já avisei da outra vez. Mas dessa vez eu não avisei, porque o Palmeiras é uma equipe boa. Não é verdade? Teve jogos aí que o Palmeiras saiu perdendo 2-0, virou a partida, ou empatou. Então é uma equipe eficaz. Então a gente permaneceu e o jogo estava tranquilo. 1-1, depois 2-1, 3-1, a gente ainda estava no jogo. E aí depois o Palmeiras fez 3-2, tá? Então vamos lá. Esse aqui é o projeto do milhão, a gente começa com R$100. Eu fiz esse projeto gratuitamente para vocês, lá no grupo grátis, sendo que eu avisei que depois de uma certa quantidade de bilhetes ia ser pago. Quem me acompanhou desde o início, show de bola. Quem entrou no grupo e saiu, o problema é dele. Quem entrou e saiu, é o azar dele, ok? E aí o camarada que entrou depois teve que pagar para dar continuidade. E como é que funciona esse de 100 para 1 milhão com R$100? Você começa com R$100, você vai fazer 100 bilhetes comigo para chegar a 1 milhão. Cara, a gente pode não chegar a 1 milhão. Eu sei que muita gente vai desistir quando esse 100 transformar em R$5.000, quando esse 100 transformar em R$10.000, quando esse 100 transformar em 30 mil, muita gente vai desistir. Eu sei disso, eu sei, ok? Mas eu até aconselho, cara, por exemplo, a gente começou com 100 e você alcançou 5 mil. Cara, tira 4 mil e dá continuidade com 1.000, ok? Você vai dar continuidade com 1.000. Faz isso, que aí você já garante um lucro pra você. Você pode fazer isso nesse projeto, não tem problema. Mas enfim, se você ir até o final, a intenção é, aqui ó, 10 bilhetes a gente chegar a 259, 20 bilhetes 672, 30, 1.744, 40, 4.000, 50, 11.000, 60 bilhetes 30.000, 70, 78.000, 80, 204.000, 90 bilhetes meio milhão, 95 bilhetes 855.000 e 100 bilhetes nós chegaremos a R$1.378.000, tá? Então o que acontece? Você pode fazer o gerenciamento antes, não precisa esperar chegar a 1 milhão, porque é aquilo que eu falei. Tem muita gente que vai chegar a R$1.000 e vai sacar o dinheiro. Muita gente vai chegar a 5 mil e vai sacar. Mas você não precisa finalizar o projeto. Você pode sacar uma parte do lucro e permanecer no projeto. Foi que a galera fez lá no grupo VIP, onde no nosso primeiro ciclo a gente alcançou mais de R$13.000 com R$500. Tá entendendo? Só que no grupo VIP a gente trabalha em ciclos. A gente não trabalha em 100 bilhetes, a gente trabalha em ciclos. Primeiro ciclo, 15 bilhetes. Fechamos 15 bilhetes, damos continuidade, vamos para o novo ciclo, que é o segundo ciclo, mais 15 bilhetes e assim sucessivamente. A gente está sempre fechando o ciclo. E quando a gente dobra o investimento, eu sempre aconselho guardar o lucro. Por exemplo, começou com R$500 lá no VIP de alavancagem. Dobrou para 1.000. Tira os R$500 que você começou e reinveste somente os R$500 de lucros. Que aí, se por acaso alguma coisa der ruim, você não perde nada. Assim que a gente trabalha lá no VIP, tá? Então é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar para vocês. Eu quero entrar nesse grupo. Vai ser abertas as vagas em breve, porque já foram abertas, foram finalizadas e vai ser abertas depois, tá? Tem que acompanhar lá no grupo grátis, o link tá aqui fixado nos comentários, ou no comentário, ou na descrição do vídeo. Fechou? Beleza. Vamos lá. Próxima pergunta. Patrão. Faço parte do VIP, mas cheguei agora. Só uma dúvida, você espera um bilhete finalizar? E não deu para colocar toda a pergunta. Não, cara, eu não espero um bilhete finalizar. Provavelmente ele quis perguntar isso. Eu não espero um bilhete finalizar para poder enviar o outro. Não, negativo. Eu trabalho com oportunidade. Se eu conseguir enviar 10 bilhetes, eu vou enviar 10. Se eu não conseguir, paciência. Se eu conseguir enviar 2 bilhetes, os bilhetes estão em andamento, mas aparecer oportunidade para enviar mais 2 ou mais 3, eu vou enviar. Agora, só depende das oportunidades dentro do método. Não pode repetir jogos no mesmo bilhete para vocês que estão iniciando. Para quem está no grupo Elite já é outro nível, já é outro patamar. O camarada investe alto, a mentalidade já é uma mentalidade que foi mudada, foi moldada, já é uma mentalidade de investidor, não é igual você que está começando agora, ainda está com aquela mentalidade de apostador comum, que de repente nem vai entender o projeto, vai desistir no meio do caminho, tá? Então, sempre que houver oportunidades eu vou compartilhar o bilhete, que fique claro isso, ok? Vamos lá. Bem, meu patrão, vamos a outra pergunta. Como fazer o gerenciamento da forma correta? Obrigado. Bem, vamos lá. Tá vendo esse bilhete aqui, patrão? Ó, cadê? Esse bilhete aqui tá pagando, não tá pagando? Então, a partir desse momento, a gente vai utilizar essa grana que a casa tá pagando para poder gerenciar qualquer risco que o jogo do Fluminense, do Vasco Fluminense venha trazer pra gente, ok? E aí o nosso lucro poderá aumentar, porque a gente está trabalhando a favor do tempo, utilizando o mercado a favor do tempo. Conforme o tempo está passando, a gente está ganhando dinheiro. Se por acaso sair um gol do Fluminense, esse lucro vai cair um pouco, mas bem pouco, dependendo do momento que fizer o gol. Se o Fluminense fizer um gol antes dos 5 minutos, é lógico que vai cair uns 60, 70 reais. Mas se o gol sair depois, a gente só vai perder o lucro que a gente teve durante esse período em que os lucros aumentaram, né? Então, saiu aos 30 minutos do primeiro tempo, já
esse lucro já aumentou um pouco mais, então vai ser debitado mais ou menos ali o lucro que a gente teve, ou até um pouco mais. O lucro deve cair aí para uns R$300, tá? Então daí a gente faz o gerenciamento, a gente vai observando a partida, fazendo a leitura de jogo e fazendo o gerenciamento conforme os eventos vão acontecendo. Claro que o gerenciamento começa antes do bilhete, antes de você fazer o bilhete, isto é, trabalhando com 5% da sua banca, fazendo novos aportes. É importante que você faça aporte na sua banca para acelerar o crescimento dela, isto é, todo mês, cara, pega a parte do seu pagamento, deposita na sua banca para acelerar o crescimento da sua banca. Porque se você começou com uma banca, por exemplo, de R$100, trabalhando com 5%, é R$5 só. O seu lucro vai ser muito baixo. Mas aí no próximo mês, se você colocar mais 100 ou mais 200 na sua banca, ela vai crescendo com o tempo. Aí você tem que ser um cara determinado, cara. Eu não posso fazer isso por você. Você tem que saber onde você quer chegar. Se você começa com baixo dinheiro, você tem que saber aonde você quer chegar. Tá? Eu não posso fazer isso por você. Se você é uma pessoa determinada, você vai chegar onde você quer, aonde você almeja. Se você não é, meu patrão, sinto lhe dizer, mas você vai desistir no meio do caminho. Você não vai conseguir passar pelo processo. Só passa pelo processo quem sabe o que quer, quem tem garra, quem tem sangue nos olhos. Se você não tem nada disso, nem entre, ok? Vamos lá. Por que odd baixas? Isso não compensa. O camarada botou aqui perguntinha, por que odd baixa? Isso não compensa. Claro que compensa. Tá, e compensa muito, até mesmo porque a gente, quando a odd é baixa, como vocês podem ver aqui, o que acontece? A probabilidade de acontecer o evento é muito maior, não é verdade? Quanto menor a odd, maior as chances daquele evento acontecer. É assim. Se você pegar uma odd alta, as chances daquilo acontecer é menor. Joga na Mega Sena para você ver se você consegue. Pega uma odd alta aí para ver se você acerta sempre. Não, agora uma odd baixa você consegue acertar sempre. Mas como o futebol é imprevisível, a gente consegue fazer o gerenciamento. Por isso que entra o gerenciamento dos mercados mais seguros. A gente faz isso, a gente utiliza no nosso método essa estratégia e colocando jogos de forma estratégica no bilhete justamente por causa disso. Porque o futebol é imprevisível e a gente tem a possibilidade de fazer o gerenciamento. Meu filho, aqui eu trabalho de forma... eu uso a cabeça para trabalhar. Tá pensando o quê? Que eu sou igual a esses grupinhos daí? Que só compartilho o bilhete para você fazer? Aqui a parada é diferente. O depoimento que eu mostrei para vocês não é só esse depoimento não. Eu tenho vários depoimentos aqui do lado. Vários depoimentos aqui. Ok? Ó, tem do Pablo. Tem do Gil. Olha aqui, ó. O Gil mandou aqui, saque. Segue mais uma no BetMines, patrão. Olha aqui, ó. Fala, meu patrão, por isso seguimos o método BetMines. Tá vendo? Aqui a parada é diferente, meu parceiro, tá? Aqui tu pode ficar tranquilo. Agora, tem que confiar no processo, ok? Odd baixa é isso. Porque, não, isso daqui já foi. Dá pra fazer muitos bilhetes com esse método? Acho que eu já respondi isso, né? Não dá para fazer muitos bilhetes porque você não pode repetir jogos, tá? Agora, se tiver muitas oportunidades, aí show de bola, ok? Aí você vai fazer muitos bilhetes sem repetir jogos. E se você repetir jogos, aí é por sua conta em risco. Eu sugiro você fazer isso depois que você estiver lá em cima e você diminui a porcentagem que você vai trabalhar. Ao invés de trabalhar com 5% da sua banca, trabalhe com 3%. Aí você já começa a repetir alguns jogos, aqueles jogos que, sabe... você tem certeza que não tem como dar errado, mas mesmo se der errado, cara, você vai fazer o gerenciamento. Mas aí você repete esses jogos, não em uma quantidade muito grande de bilhetes, uma quantidade baixa. Por exemplo, em 2 bilhetes no máximo, ok? Ou 3, no máximo 3, não, no máximo 2 eu acho que é melhor, tá? E depois você vai aumentando essa quantidade à medida que você vai evoluindo no mercado, crescendo a sua banca. Bem, é isso aí, meu patrão. Se eu for falar muita coisa aqui, cara, o vídeo vai ficar gigantesco e tem tanta coisa para mostrar para vocês, mas eu mostro lá no grupo de análise VIP, onde a galera é fera. Inclusive lá tem o meu método BetMines e tem o meu grupo BetMines que reuni os melhores... deixa eu fechar isso aqui. Os melhores que me acompanham e compartilham para mim, como eu te mostrei aí, os depoimentos. Então a galera tá sempre compartilhando depoimentos, aí eu peguei os melhores, os mais lucrativos, criei um grupo chamado Grupo BetMines, onde tem os meus 8 membros mais lucrativos
com esse método BetMines, que é onde você vai fazer muitos mais jogos, só que são jogos mais agressivos, onde eu compartilho lá no meu grupo não, lá na minha conta no Instagram, Múltiplas Seguras, tá? Compartilho meus bilhetes lá. E aí você consegue fazer muito mais bilhetes com eles, porque eles vão te ajudar, vão te auxiliar, estão sempre acompanhando os jogos e é muito legal, cara, tá? Então, vale muito a pena estar no grupo BetMines. Mas para você entrar no grupo BetMines, você precisa primeiro entrar no grupo VIP de Múltiplas Seguras. Primeiro, tá? Só entra no grupo BetMines quem passou pelo grupo VIP para poder entender o processo. Entrou no grupo de análise, onde você vai aprender minhas ferramentas, como eu trabalho, vai aprender sobre o método BetMines e aí você vai ter o link de acesso ao grupo BetMines, onde você vai pegar bilhetes prontos de toda essa galera muito lucrativa. E aí você vai receber lá um bilhete de cada um, tá? Cada um desses membros compartilha no máximo um bilhete, ok? Então você vai pegar em torno de 8 bilhetes, porque são 8 membros. Então você vai pegar um bilhete de cada um, 8 bilhetes no dia e eles não compartilham todos os dias, ok? Bem, é isso aí, um grande abraço para vocês, tudo de bom, se inscreva no canal e te vejo no grupo VIP em breve, se você quiser. Se você não quiser, o problema é seu, meu patrão. Tamo junto. Vambora!